Vamos partir da versão anterior da classe complexo, que nós desenvolvemos anteriormente, e incorporar a noção de funções construtoras a esta classe. Na versão anterior da classe complexo, nós fizemos uma implementação bem simples dessa classe, dividimos em arquivo, onde o que existia na classe eram os dados, a parte real e a parte imaginária, métodos de consulta, métodos para ler e imprimir e as operações de somar e produto. O que nós vamos fazer agora é acrescentar nesta classe as funções construtoras. Nós vamos prever 4 construtores para um número complexo. O construtor default, sem parâmetros, o construtor que cria um complexo a partir de um real, faz a parte imaginária ser zero, passando os 2 parâmetros, parte real e parte imaginária, que serão inicializados, e um construtor por cópia. Esse construtor por cópia não era essencial, já que a classe não envolve alocação dinâmica de memória. Então, se a gente não criasse esse construtor por cópia, seria feito o construtor padronizado, que seria adequado para esta classe. Menos necessário ainda é implementar o construtor por movimento, que a gente só precisa implementar em classes que envolvem alocação dinâmica de memória, porque nessas classes, como a classe complexo, que só tem dados básicos, o construtor por movimento pode e deve ser idêntico ao construtor por cópia, que poderia ser o padronizado, mas no caso a gente vai fazer uma versão dele. Vamos ver como seriam as implementações. O construtor default usa o construtor por cópia da classe double para inicializar o double real com a constante 0 e o imaginário com a constante 0. Então, esse construtor, a única coisa que tem de fazer é iniciar valores. Ela não tem nenhuma alocação dinâmica para fazer, por exemplo. Por isso, o código do construtor propriamente dito é vazio. A única coisa que ele tem de fazer é dar valores iniciais para a parte real e parte imaginária. O primeiro construtor específico recebe como parâmetro um double, inicializa a parte real com este parâmetro e inicializa a parte imaginária com 0. Esse construtor específico recebe como parâmetro um único objeto de outra classe. Então, ele também é candidato a funcionar como conversor de tipo. No caso, um conversor de números reais, de double, para números complexos. Aí eu tenho de ver se eu quero ou não que esse construtor seja utilizado como conversor. Qual seria o jeito matematicamente adequado de converter um número real para um número complexo? O número real 3.2 deve ser convertido para o número complexo 3.2 mais J0, mais parte imaginária 0. É exatamente o que esse construtor faz. Ele cria, a partir de um double, cria um complexo cuja parte real é igual a esse double e cuja parte imaginária é 0. Então, esse construtor específico é também um bom conversor de double para complexo. Por essa razão, aqui no ponto H, eu não pus um explicit na frente da declaração desse construtor, porque eu quero que ele seja usado para conversor, já que ele converte corretamente. O terceiro construtor específico recebe como parâmetro 2 doubles, inicializa a parte real e imaginária com esses 2 doubles e também não faz nada. O construtor por cópia, que eu poderia não fazer, porque o que é que ele faz? Inicializa o real do novo com o real do modelo e o imaginário do novo com o imaginário do modelo. Isso está correto, mas é exatamente isso que o construtor padronizado faria. Então, eu poderia deixar o compilador criar o construtor por cópia padronizado. Então, vamos ver isso em uso em uma função main. Eu criei o complexo C1 usando o construtor default, C2 usando o construtor específico, que eu já passo os 2 parâmetros, S e P utilizando o construtor default. C1 eu leio, C2 eu imprimo, só para conferir que ele tem o valor 1.2 menos J3.4. Depois faço a soma de C1 mais C2 e imprimo. E aqui eu mostro o uso da nossa conversão implícita. Eu vou fazer a soma de C1 com o número real 1. Ora, mas a gente viu que a gente só tem função para somar um complexo com outro complexo. E aqui eu estou tentando somar um complexo C1 com um real. O compilador, nesta hora, vai converter esse número real 1
no complexo 1 mais J0, e é este complexo 1 mais J0 que será somado com C1. Eu imprimo o resultado da soma. Em seguida, faço o produto de C1 mais C2 e imprimo. Ao compilar e executar este programa, ele primeiro pede que eu digite o primeiro número complexo. Vamos colocar, por exemplo, parte real 1 e parte imaginária menos 2. Em seguida, ele informa que o segundo número complexo é 1.2 menos J 3.4, o que está de acordo com o que a gente colocou lá na inicialização. Em seguida, C1 mais C2. A parte real 1 somado com 1.2 dá 2.2, a parte imaginária menos 2 somado com menos 3.4 dá menos 5.4. A soma do primeiro número com o real 1, eu vou somar, acrescentar 1 na parte real, então 1 fica 2 menos J2. E o produto de C1 vezes C2 dá este número aqui, que está correto.